Ora. Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Eu sou Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. E hoje nós vamos falar sobre The Overseer, o espírito vingativo preso no mundo de Mario Bros. The Overseer, ele foi criado pela usuária Pazoliana, uma usuária lá do X que posta bastante coisa relacionada a Undertale e até mesmo Mother, ou melhor, Earthbound e até mesmo de Deltarune. E seu personagem The Overseer, ele vem de um jogo .exe chamado Super Mario Bros. Plus, ou Super Mario Bros. The Overseer. E ele provavelmente é inspirado em Andy's Apple Farm, já que o jogo ele tem muito essa pegada de Andy's Apple Farm. E provavelmente ele também deve ter sido inspirado na Sarah Needle Mouse, Lilith Rerun, Sophie do Left Behind e até mesmo a Malice lá do Music Box. Bem, esse exe ele não é tão conhecido aqui no Brasil, não só aqui como também lá na gringa, já que ele é daqueles típicos exe que não é tão conhecido e nem um pouco famoso. E eu nunca sequer vi um BR falando sobre ele e muito menos jogar um jogo dele aqui pro Brasil. Mas como eu sou o único que conhece esse personagem, então eu vou ser o primeiro brasileiro a falar sobre ele aqui pro Brasil. Pois então, chega de enrolar e vamos contar a história de The Overseer. O jogo se inicia quando aparece um Mario apontando um dedo pra gente, dizendo "We want you", ou traduzido para o português, "Nós precisamos de você". E esse Mario apontando o dedo pra gente é a representação de um funcionário da Nintendo conversando com um beta tester chamado Jake, onde esse funcionário acaba dizendo e explicando algumas coisas para o Jake. Olá, bem-vindo ao seu novo trabalho na Nintendo. Aqui estamos testando um novo jogo de Super Mario, o Super Mario Bros. Plus. Um remake do primeiro jogo de Super Mario Bros. Original, tem novas fases, novos power-ups e um novo modo de história. E ele também tem uma IA, era imperialmente de Super Mario Bros. 64? Nunca ouvi falar, mas com certeza agora, como você deve saber. Bom, você é o beta tester, o que significa que você estará tentando encontrar bugs e até mesmo fornecer feedback. Eu provavelmente deveria mencionar que essas fases estão um pouco incompletas. Então, não nos decepcione. Depois dessa conversa, o jogo se inicia. E aí você acha que é um jogo normal, um jogo qualquer, mas não. Depois de ter entrado no jogo, aparece vozes robóticas dizendo: "Palavras exibidas neste jogo é proibida. O jogo não é o que parece. Descarte o cartucho agora. Descarte o cartucho agora. Descarte o cartucho agora." Depois de ter ouvido essas vozes, uma delas conseguiu chamar a atenção de Jake, dizendo: "Jake, você cometeu um grande erro em ter vindo aqui." E somos redirecionados a uma fase que a gente controla um simples Toad. Uma fase gigante e longa que parece nunca ter fim. Depois de andar bastante, aparece dois olhos vermelhos olhando diretamente para o Toad, não só ele como também para o jogador. Depois de ficar andando bastante com esses olhos ameaçadores olhando pra gente, aparece ele, The Overseer. Um ser estranho na aparência do encanador bigodudo, que começa a perseguir o Toad e depois de tanto correr, ele finalmente consegue pegar o pequeno Toad, que acabou tropeçando e caindo de cara no chão, até que ouve uma voz bem familiar. "Toad? É você? Mario?" Era a voz de Mario, e ele começa a andar sozinho para ver se era ele ou não. Chegando lá, o Toad acaba dizendo: "Mario? É
É você? E ele responde: Sim, Toad, sou ele. O Mario. E vocês já sabem o que aconteceu com esse Toad. Ele foi atacado e corrompido pelo The Overseer. Essa parte que vocês ouviram, pelo que eu entendi, se trata de um policial ou até mesmo um detetive conversando com alguém pelo telefone sobre um assassinato e um desaparecimento de um garoto de 13 anos chamado Jesse, que aconteceu em um lago e provavelmente foi um assassinato por acidente, até que ele responde para o Jake. Isso foi divertido, Jake. Mas foi tão curto. Vamos, Jake. Vamos brincar de novo como nos velhos tempos? Não. Você não tem escolha. E aí começamos o jogo, como se nada tivesse acontecido. E Jake, que agora está controlando o Mario, ele pode continuar seguindo a sua jornada. Mas depois de andar bastante, aparece isso. Só de ver isso daqui, mostra perfeitamente que o jogo vai de mal a pior. Depois de andar bastante, a gente acaba chegando naquela escada gigante, o finalzinho da fase, para o nosso amigo ficar um pouco irritado ou até mesmo contente. Depois disso, somos redirecionados à terceira fase do jogo, que inclusive eu vou ter que resumir todas as fases do jogo, porque eu não quero que esse vídeo fique enorme, já que o jogo tem 10 fases, e como eu acabei de contar duas, eu não vou fazer a mesma coisa com as 8 fases, porque elas são gigantescas, então eu vou ter que resumir elas em vídeo para vocês. Bom, a terceira fase é chamada de Lifeless City, uma cidade abandonada cheia de carros abandonados e destruídos, com bastante sangue espalhado no chão, com diversas placas espalhadas na fase, e com essas placas de ponto de exclamação, pede para você ficar atento com essas luzes amarelas. E se essas luzes encostar em você, o The Overseer mata você na hora. E se você conseguir passar, o próprio The Overseer acaba dizendo: Eu matei todos os outros. O que faz pensar que você é especial, Jake? Isso é apenas o começo, Jake. Teremos muita diversão. E aí surge um rosto de um homem que provavelmente deve ser a vítima que acabou morrendo. Já o quarto mundo é chamado de Blood Forest, uma floresta cheia de árvores mortas, com montanhas e um céu extremamente vermelho, com um chão que parece ser pura carne viva, com bastantes inimigos e também cheio de sangue espalhado no chão. Já as árvores desse jogo, elas são bem úteis para nós, os jogadores. Isso porque o The Overseer nessa fase, ele está gigantesco. E para você não acabar morrendo para ele, você precisa se esconder nas árvores mortas. E a sua forma gigantesca, com o seu rosto tendo um de seus olhos negros e com uma pupila vermelha brilhante, já o outro, ele tem uma parte do rosto desfigurada, muito provavelmente por queimaduras, deixando ele com uma forma muito mais assustadora e bem grotesca. E se você conseguir passar da fase, o próprio The Overseer acaba dizendo: Jake, é melhor você se apressar. O tempo está passando. Afinal, você não vai acabar como o pobre Mario, não é, Jake? Já o quinto mundo é chamado de Secret Underground, que basicamente é uma versão da segunda fase do primeiro mundo, com bastante buracos, pouquíssimos inimigos e plataformas para a gente não acabar caindo. E depois de andarmos bastante, a gente dá de cara com aquele monstro. Para depois a fase se transformar na quinta, e a quinta fase se chama Lava Chase.
E nessa fase ele faz questão de querer matar a gente de uma vez por todas. Onde nessa fase tem bastantes inimigos e com bastante lava, obstáculos, plataformas. E se você conseguir passar, o próprio acaba respondendo para o Jake. Fiquei preso neste jogo por tantos anos que perdi a noção do tempo. E somos redirecionados à sexta fase, a Flashlight Pipes. Uma fase bem agoniante, por sinal, porque ela tem uma lanterna. E com essa lanterna você precisa procurar pilhas espalhadas na fase, porque as pilhas elas acabam muito rápido. E se as pilhas acabar, é muito provável que você vai acabar caindo em algum buraco. Ou até mesmo morrer pelo The Overseer escondido no escuro. E se você conseguiu passar da fase, o próprio The Overseer acaba dizendo: Eu quero voltar pra casa. Quero ver Luigi de novo. E somos redirecionados à fase, a Red Prison. Uma fase onde tem várias grades quebradas, tanto por baixo como por cima. E você não pode ficar perto dessas grades. E do porquê você se pergunta? Apenas veja. E se você conseguir passar da fase, o próprio The Overseer acaba falando algo bem interessante para Jake. Ele diz a seguinte coisa: Eu me lembro quando acordei pela primeira vez. Eu estava tão confuso. Quem sou eu? O que sou eu? Por que estou aqui? Lentamente, mas com segurança de volta. É tudo culpa dele. E sim, o homem que aparece neste exato momento provavelmente deve ser Jake ou até mesmo Jesse. Já que na cena do barco aparecem duas pessoas, sendo elas Jake e Jesse. Dois irmãos que estavam à beira de um lago em uma noite de lua cheia. Em uma época quando eles ainda eram apenas jovens. E provavelmente naquela noite deve ter acontecido alguma discussão, o que acabou acarretando em que Jake empurrasse seu irmão na água, fazendo com que ele acabasse morrendo afogado. Que por sinal foi um plot twist bem pesado. Depois desse plot twist, a gente acaba indo para a fase Bowser's Castle, que basicamente é só um castelo do Bowser normal, com bastantes inimigos espalhados, buracos e armadilhas, e lá pro final da fase, tem uma cabeça do The Overseer que fica indo de um lado pro outro, pois se você tocar nessa cabeça, você acaba morrendo na hora. Assim, quando chegamos no final da fase, isso aqui acontece. A gente vê o Rei dos Koopas caindo de uma altura muito alta, fazendo com que ele acabasse morrendo na hora. Depois de presenciar isso, a gente acaba sendo redirecionado para a última fase do jogo, a Jungle Escape. A última fase do jogo, que basicamente é um labirinto gigante, cheio de armadilhas e inimigos espalhados na fase. Antes da gente começar a andar, a gente precisa fugir. Isso porque aquele Bowser que acabou caindo de uma altura alta, ele vai começar a nos perseguir, e você precisa fugir para você não acabar morrendo para ele. Assim, quando você passar dessa última fase, o The Overseer acaba dizendo uma última coisa para seu irmão. Eu não posso continuar fingindo isso. Bom trabalho, irmão. Você ganhou. Não fique animado. Afinal, este jogo acabou de começar. E a demo do jogo acaba. Bem, essa foi a história do jogo. Agora vamos falar sobre o personagem em si. Vamos começar pela aparência dele. Coisa essa que eu deveria ter falado antes. Ele possui sapatos e uma camisa cinza, um macacão preto com botões amarelos, tem uma pele amarela, possui olhos negros com pupilas vermelhas, junto de um sorriso maquiavélico, com dentes pontudos, tem cabelos longos e um chapéu cinza.
E provavelmente deve ter uma logo escrito J, de Jesse, o nome verdadeiro de The Overseer. The Overseer, ele tem a habilidade de distorção. Ele pode distorcer o seu corpo e rosto quantas vezes ele quiser, já que ele pode distorcer o seu rosto deixando elas com uma aparência grotesca, e até mesmo pode alongar seu corpo, deixando ele com quase 2 metros de altura e até mesmo ter a capacidade de se tornar um gigante. E ele também pode fazer a mesma coisa com outros personagens em seu jogo, e um ótimo exemplo é o Toad que acabou morrendo nas mãos dele. A sua manipulação dentro do jogo, The Overseer, ele controla completamente o seu mundo, o que o torna praticamente um deus, transformando um local com várias localizações diferentes em um lugar perturbador e grotesco para o Nintendinho. E por último, a sua força sobre-humana, tanto que ele foi capaz de arrancar a cabeça do Mario com muita facilidade, tornando ele extremamente forte. E isso faz The Overseer ser um monstro cruel, sádico e psicopata, e muito poderoso. Já que como Jesse ficou preso naquele mundo, aos 13 anos graças ao seu irmão mais velho, Jake, que empurrou Jesse do barco, fazendo com que ele acabasse morrendo afogado, é óbvio que seu espírito iria pegar uma raiva, ódio e desprezo ao seu irmão, já que foi ele que matou Jesse na vida real. Mas para sorte de Jake, ele controla o Mario, já que ele não foi morto pelo The Overseer. Pois se ele fosse morto pelo Jesse, é óbvio que Jesse iria torturá-lo para todo sempre, e não iria descansar até que ele pagasse por todas as suas consequências. Bem, só sei que esse vídeo foi muito mais trabalhoso como eu imaginava, não é mesmo, meus bacanos? E antes que vocês me perguntem, mas Pedrão, a criadora de The Overseer ainda posta alguma coisa sobre o personagem? Olha, eu não sei. Isso porque a sua criadora Pazuliana não posta quase mais nada sobre o personagem, até porque tanto no seu canal no YouTube como na sua conta do X, não tem quase nada, já que ela posta bastante coisa relacionada a Undertale e Mother. Basicamente, The Overseer é um personagem quase esquecido pela sua criadora, e inclusive ele vai aparecer no mod Nightmare of the Mushroom Kingdom. Então vamos esperar a atualização do mod sair para vermos Jesse The Overseer. Já sobre o jogo, eu achei ele muito bom, muito bem feito, e merece muito conhecimento, já que o jogo é bom para um caralho. E antes de finalizar o vídeo, quero agradecer ao usuário Gustecos, que fez essa versão nova do meu carinha, que por sinal eu amei essa versão feita por ele, mas eu não curti tanto o cabelo, já que o meu carinha feito de papel tem um cabelo tampando o olho direito. Mas ainda assim eu amei essa versão, e inclusive tanto a versão dele como a minha vão aparecer bastante no canal. Então já aproveitem e se inscrevam no canal dele. E comentem vim pelo pedrão.exe. E também muito obrigado pelos 800 inscritos. Hasta la vista, meus bacanos.